sometimes, well, they're not very good at being on time, and sometimes they have a little bit too much passion. I guess they're really bad at keeping time, and that's always, a flaw. I've heard a lot of foreigners say Brazilians are always late and aren't punctual, but I haven't really experienced that. Some of them do treat you with impatience if you are a foreigner. Eu acho que o fato de trazerem algumas regras e muito inflexíveis, que vem, obviamente, tem origem no seu país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu posso falar, nós temos um problema sério com o transporte. É um transporte que não é consistente. Ele é bom num dia, no outro dia ele pode apresentar sérios problemas. Então, a pontualidade no Rio de Janeiro, no Brasil, é uma coisa muito sensível. Você chegar na hora do seu trabalho não depende tanto de você. É claro que o cara pode sair 2 horas antes e garantir que todo dia ele esteja na hora certa e até adiantado. Mas não é todo mundo que pode acordar 2 horas ou começar a se preparar 2 horas antes de sair. Então, assim, eu acho que o estrangeiro ele tem que flexibilizar um pouco mais a visão dele para se relacionar, porque a estrutura do país é diferente, então não dá pra gente cobrar que seja a mesma coisa que é na Europa, que é nos Estados Unidos. The only negative things that I've experienced from Brazilian people is honestly, like the stares when they hear me speak English. I get that they stare. They'll look at me. It draws attention to me, and that's the only awkward thing that I've really found for me. I haven't experienced any of the crime, but I've been told not to have my phone out and to watch my bags and all of that. So there's kind of an element of being cautious, so that I don't get things stolen from me. There's this idea that all Brazilian men are cheaters. So I don't know if it's true or not, but that's something that I hear a lot, that they're players. Tem muita burocracia, então para tudo você tem que fazer muita fila, tem que ir a um lugar a fazer algo, logo a outro, e perde muito tempo dessa maneira. Na verdade, me impressiona que os brasileiros ainda assim façam esse tipo, como eles estão acostumados a fazer esse tipo de coisas, porque às vezes você poderia estar aproveitando esse tempo de alguma outra maneira. Também nos lugares turísticos, se eles sabem que você é turista, às vezes eles tentam vender as coisas mais caras, tipo, aproveitar-se um pouco. Mesmo se você já mora um tempo aí, você sabe que esses não são os preços corretos. Em alguns casos, alguns estrangeiros, eles vêm ao Brasil e eles não entendem que eles estão em um país diferente, em uma cultura diferente, e às vezes eles querem fazer as coisas aqui igual ao país deles. Seria um pouco de intolerância cultural. Claro, é difícil entender que a mentalidade brasileira talvez não está de acordo com a deles em alguns casos. Eu sou brasileiro também, eu não gosto de muitos estilos comportamentais dos brasileiros, mas a tolerância é um fator principal que a gente tem que levantar. Então, quando o estrangeiro chegar, Leonardo, no meu país não é assim, porque aqui é assim, eu não aceito. Eu digo, não é que não aceita, mas também tem que entender que nossa cultura é assim. Então, eu diria, em alguns poucos casos, a intolerância. I don't like how things are getting so expensive just because there's been foreign investment, direct investment here in the country, and then for Brazilians it's getting really, really expensive. While for the people who come, like me, abroad, it gets just cheaper or just as the price as in Mexico or other countries. Any foreigners that come into town, I make sure that they're cautious about pulling out their cell phones, looking around to see the vibe of the situation. You can usually tell if something doesn't feel right. During high, tourist times, it's definitely advisable to keep all that stuff away and not wear jewelry to the beach or anything like that. Now it's a little bit less touristy right before the Cup, so the beach is empty, especially on a weekday. But
You know, you have to be careful of groups of boys that walk across the beach. They call them an ahashtão, and they'll just pickpocket you. Be careful of the little boy that sells gum, because the guy behind him might come and snatch your wallet while you're paying him. So, you know, you just definitely have to be aware of your surroundings. Not necessarily complaint, but one difficulty here, it's perhaps the slowness of the life. I'm used to walking faster on the streets and really getting things a little more quickly, but I think I'm a little impatient, so maybe that's more my fault than the fault of Brazilian people. O fato deles ficarem restritos à Zona Sul. Então, dificilmente um estrangeiro vem para cá e sai desse eixo que vai de Copacabana a Gávea. Todos eles costumam se ater a esse núcleo rico e acabam não conhecendo o que é o Rio de Janeiro de verdade. Acabam nunca pegando um ônibus, acabam no máximo indo até a Lapa, é a única coisa que eles conhecem do centro. Então fica uma experiência reduzida, fica uma visão do Rio novelesca, uma existência que não reflete toda a pluralidade que a gente tem no Rio de Janeiro. Bom, as coisas mais sobre os estrangeiros que vêm aqui são eles terem o preconceito de antes de chegar aqui, ter alguns preconceitos que aconteceram muito antes do que a época de hoje em dia. Normalmente eles pensarem que nós somos um país desenvolvido quando nós estamos nos desenvolvendo e tornando a nossa cultura um pouco mais abrangente para todos os outros países que estão aqui perto. E é como se eles não tem esse termo em português, mas é take us for granted. É como se eles estivessem nos subestimando. Isso tem esse termo sim em português. Eles estão nos subestimando a nossa capacidade de crescer e a nossa capacidade de desenvolver. E as pessoas pensam que nós somos subdesenvolvidos tanto na língua, quanto na capacidade de pensar sozinhos, quanto na capacidade de desenvolver um comércio exterior e um comércio interior aqui para eles e para nós mesmos. I think that in general Brazilians are very nice people, very open. I want to tell you about the good things I've seen from Brazilians in the past 10 days. I'm going to give you for a total amount of 18. Honestly, I think it's a really, really kind people. You can see the kindest people on the beach, on the buses, on the subway. And I think comparing this to the big cities that I have in Mexico. What I can say about Brazilians is that, well, the good things are they're very welcoming, they're very friendly, just generally nice people. Estou aqui para falar as coisas positivas sobre o estrangeiro. O que os brasileiros gostam dos estrangeiros. Então é difícil falar em geral. Eu, Leonardo, o que eu adoro nos estrangeiros é o entusiasmo. Eles estão no Brasil, um país que tem uma magia, tem a dança, tem a música, e eles se entregam, né? Estão prontos para conhecer, eles querem aprender. É um ponto que eu gosto muito, o entusiasmo. O segundo ponto, também muito positivo, é trazer um ponto de vista diferente. Quando nós falamos com os estrangeiros, nós aprendemos coisas no país deles, como funciona, e a gente pode ter uma ideia melhor fazendo esse contraste em relação ao Brasil, ser mais críticos, entre outras coisas. Outro ponto positivo que os brasileiros podem gostar nos estrangeiros, claro, em relação também com a economia, a movimentação, mais clientes no hotel, na feira, o rapaz que vende a fruta, que vende a banana, no restaurante, em geral é um segundo ponto muito positivo. So I think Brazilians are more open, and I think at the same time they also place a higher importance on family than people in the United States. I don't know, I think they're just more generally affectionate as well. Like, you notice the kiss on the cheek thing, instead of in the United States when you meet someone you shake their hand, or sometimes you hug a friend but sometimes you don't. I don't know, Brazilians are just more affectionate, more, I guess, intimate. Brazilians are also very welcoming to their country. 90% of the Brazilians I've come across says welcome to Brazil and we hope you have a good time, and they always want to get in contact with you and things like that, invite you to places, to parties and things.
most of the people that I've met have done their best to speak English to me when they know it's very obvious that I'm from the United States. So they've done their best to teach me small words in Portuguese and phrases so that I can communicate with them better. Because I know no Portuguese whatsoever, and so I've been able to buy things and go places, and they've been very friendly to me. E as coisas boas, e sobre as coisas boas, qualquer estrangeiro que chega aqui é uma outra cultura, é uma nova cultura que a gente também tem a oportunidade de aprender. Então, a qualquer momento que tiver algum aqui, algum estrangeiro, eu acho legal que todos pudessem ter essa oportunidade de aprender tanto uma nova língua, quanto uma nova cultura, quanto conhecer essa pessoa a ponto de chegar no país dela e poder convidar, para fazer com que ela te convide para o país. Ser convidativo, assim como acho que são todos os brasileiros. O que eu gosto dos brasileiros é que os brasileiros são pessoas muito felizes, muito legais, o tempo todo estão sorrindo, estão muito tranquilas, tomam o jeito de viver é muito relaxado, tipo, tem como prioridades muito altas a família, os amigos. Então isso faz que você se senta muito legal aqui no Brasil. Tipo, você se sente como em casa, às vezes. Well, the good things about Brazil, I moved here in November and I was embraced. The things that I didn't think that I was going to be able to figure out, like a mop or how to clean my floor, Brazilians were eager to help me figure those things out without, being harsh or rude. They were gracious about it. And, also being here long enough to see foreigners come here, I find myself noticing the things that are wrong with Brazil, but at the same time you have so many things that are beautiful that it's like you overlook having to wait a little bit longer because look at this. This is incredible. I like very much the tolerance of Brazilians. I like very much the openness of the society, the mixture of cultures and races, the great enthusiasm with which other cultures and ways of life are accepted and incorporated into the Brazilian lifestyle. Eu acho que a presença dos estrangeiros no Brasil é muito boa para o enriquecimento da nossa cultura, dos brasileiros também, e para a troca de experiências que a gente tem e que a gente pode fazer todos os dias, absorver novas tendências, novas visões, ter outras perspectivas da vida. Então, basicamente, é muito bom que a gente possa fazer essa troca, que a gente possa ter esse envolvimento com pessoas que vêm de todos os cantos do mundo, porque isso torna o viver no Brasil uma coisa mais plural, uma coisa que tem mais chances de dar certo nesse mundo globalizado do que se manter fechado, preso à própria cultura, sem referências internacionais. Eu acho que esse aspecto é muito bom, a presença dos estrangeiros no Brasil, com certeza. A gente gosta muito da oportunidade que a gente tem de trocar.